Olá, este é o Zenfila, um app para Android que traz um novo conceito, o conceito de gerenciamento de filas. A primeira parte, vou explicar rapidamente o funcionamento. Essa parte onde está escrito filas que você é dono, é onde você pode criar uma fila, por exemplo. Você vai ver as filas que você é dono e você pode criar uma nova fila. Estou criando aqui uma fila chamada Cláudio. Essa fila ela está com a data do dia 13. Aqui você pode se inserir numa fila, ou seja, você permite que clientes se insiram na fila. Aqui você pode criar fila com hora marcada. Você vai poder gerar os horários para essa fila. Aqui você define quantos clientes você vai avisar à frente quando um cliente for atendido. Por exemplo, o 5º cliente foi atendido e você colocou 3 aqui, o 6º, 7º e 8º receberão um SMS notificação informando que a vez deles está chegando. Assim que funciona. Esse outro campo aqui, avisar quantas horas de antecipação, você pode dizer quantas horas que o cliente será avisado que ele tem um agendamento. Por exemplo, se você coloca aqui 3 horas e o agendamento do cliente é ao meio-dia, 12 horas, ele receberá às 9 horas uma notificação e um SMS informando que ele tem uma consulta, uma agenda marcada às 12 horas. Vou salvar a fila. Aqui você pode criar padrões de horário. Como eu já tenho alguns aqui, eu vou utilizar esse padrão normal. O padrão normal vai de 9 às 16h30. Isso tudo você mesmo pode configurar e criar seus padrões. Para na hora de criar uma fila, vamos supor que você faça isso diariamente. Você não vai precisar criar de novo esses padrões, vai só utilizá-los. Vou aqui concluir e inserir horários na fila. Aqui estão os horários, todos vagos naturalmente, porque acabaram de ser criados, para essa fila do dia 13. Bom, supondo que alguém tenha interesse em entrar nessa fila, agendar, para essa fila, às 10 horas da manhã. Eu clico neste botão com a seta preta no fundo azul e aqui eu posso informar o nome do usuário ou do cliente. Para ter certeza que esse é o cliente, eu aperto esse botão obter telefone. Por uma questão de privacidade, não estou exibindo o telefone, mas normalmente aparecerá o telefone do usuário, do cliente na tela. Confirmo o telefone e incluo o cliente na fila. Pronto, ele já apareceu aqui na fila. Outro cliente teve interesse no horário de 11 horas. Eu coloco aqui, insiro o nome do usuário, obtenho o telefone e incluo na fila. Entrou aqui o outro cliente às 11 horas. Vou colocar mais um cliente a título de exemplo. E tenho telefone, confirmo. Pronto, tenho aqui 3 clientes nessa fila. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, que o Renan OP foi atendido, você como dono da fila pode fazer essas alterações e confirmar, automaticamente os 3 próximos no caso, como foi definido, receberão SMS e notificação, como apareceu aqui, com uma emissão de um sinal sonoro, de modo que ele fica sabendo que
chegou uma mensagem para ele informando que a vez dele está chegando. Essa mensagem pode ser vista aqui também, ó, em mensagens. Acabou de chegar há pouco. Zenfila, fila Cláudio, foi modificada. Seu horário 11 horas, a 1 na frente. Então, conforme apresentado aqui, existe uma pessoa na frente. O Zenfila funciona assim. Com isso, ele permite que o cliente não precise ficar fisicamente no local da fila. Isso é um benefício para o cliente. E para o dono da fila, ele faz tudo automaticamente, avisando seus clientes e avisando também com antecipação definida na quantidade de horas para avisar com antecipação. Então, além disso, né, se você permite que o cliente possa se inserir, um cliente pode pesquisar uma fila e inserir-se nela. Aqui, por exemplo, fila Cláudio. Vou pesquisar. Apareceu a fila de hoje, fila Cláudio. Então, eu entro aqui e ele tem possibilidade de se inserir no horário. Isso se você definiu que pode ser feito. Se não, se você colocar lá que não pode se inserir, ele não vai poder se inserir nessa fila. Pode observar também que o cliente, se ele tiver com o Zenfila aberto, ele recebe aquele mesmo texto que foi para o SMS, ele recebe aqui na área de notificações. Então, ele está sempre avisado, né? E pode, como nós observamos também, pode verificar a situação dele na fila. Ele consulta a fila e vê que das 10 horas, o cliente das 10 horas foi atendido, que tem um na frente, que depois vem o cliente das 11, que no caso é o exemplo aqui. Tá? As filas podem ser com hora marcada, mas também podem ser sem hora marcada. Por exemplo, fila Cláudio, ordem de chegada. Vou dizer que as pessoas podem se inserir também. Sem hora marcada. Avisar 3 na frente. Então, vou salvar. Aqui. Inserir um usuário. Do mesmo modo que eu fiz para inserir na fila com hora marcada, eu posso inserir um usuário aqui nessa fila por ordem de chegada. E o procedimento será exatamente o mesmo, né? Na medida em que um cliente é atendido, os próximos vão sendo avisados, né? E vão recebendo SMS, notificação do mesmo jeito que foi apresentado na fila com hora marcada. Então, o Zenfila permite filas com hora marcada e filas por ordem de chegada. Todo cliente inserido na fila, se nós clicarmos nesses 3 pontinhos aqui, na barra superior, nós vamos ver que tem uma base de clientes. Todo cliente que você inserir numa fila sua, ele vem para a sua base de clientes. E aqui você pode ver detalhes do cliente, pode excluí-lo ou ainda você pode ver informações adicionais. Aqui nessas informações adicionais você pode colocar, por exemplo, no caso do médico, pode colocar informações do cliente, altura, peso, tipo sanguíneo, idade, etc. Quaisquer informações relevantes. Do mesmo modo, na fila, o cliente pode colocar informações que sejam relevantes para aquela fila. Por exemplo, ele pode colocar o defeito do aparelho. Supondo que essa fila seja de conserto de aparelhos eletrônicos, ele pode aqui descrever o defeito do aparelho e entrar na fila para apresentar o aparelho e o diagnóstico. Com isso, ele não tem que ficar esperando na fila.
ele pode simplesmente fazer o seu cadastro aqui na fila e quando ele perceber que está próximo de ser atendido, se dirigir ao local. Mas o dono da fila já sabe do que se trata. Aqui pode ser no caso de um consultório dentário, pode ser o número do plano de saúde, num consultório veterinário pode ser o sintoma que o animal de estimação está apresentando, uma série de informações que já vão alimentando a fila com informações relevantes. O Zenfila ele é gratuito para clientes que não criem filas e tem uma pequena inscrição para quem cria fila. Então, só quem cria fila, só donos de negócio é que pagam pelo Zenfila. Os clientes, em geral, podem se cadastrar, que não criam fila, e usar gratuitamente, tendo condição de consultar, pesquisar filas e saber a sua posição numa fila. Obrigado. Até um próximo vídeo.